Olá, meus amigos. Meu nome é Vinícius Gontijo, eu sou mestre e doutor em Direito pela UFMG, dou aula no Pretórium, na PUC Minas e na Faculdade Milton Campos. O tema do nosso curso é o Direito Empresarial e, especificamente nesta aula, nós trabalharemos a compreensão técnica da figura do empresário. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Bem, meus amigos, existem algumas figuras técnicas cuja compreensão, na prática, é completamente dissociada da sua compreensão técnica. E esta é uma delas. O que é empresário? Geralmente, quando a gente indaga as pessoas sobre o que seja um empresário, logo surgem à mente situações como Antônio Hermínio de Moraes, Silvio Santos, e assim começam os equívocos que conduzem a erros continuados. Hoje nós vamos entender o que é o empresário. Vejam, o artigo 966 do Código Civil traz para nós a figura técnica do empresário. Empresário, pessoa natural, o chamado empresário individual, ou mesmo um empresário, pessoa jurídica, a chamada sociedade empresária. Há muita gente que imagine que o direito empresarial seja muito próximo do direito civil. Lê do engano. O ramo mais próximo do direito empresarial é o direito do trabalho, inclusive por suas técnicas. Vejam os senhores o seguinte, nós temos uma questão que bem explana essa problemática. Vejamos a questão, por favor. No meu entendimento, para mim, todo o direito aqui no Brasil, ao menos, foi feito para proteger o empresário. Só tem um direito que protege o trabalhador, que é o direito trabalhista. E a justiça, as instituições legislativas, executivas, está tudo voltado para o empresariado, para o capitalismo, no meu entendimento. Bem, essa resposta, ela parece bem conjugada com aquilo que cotidianamente a gente observa, mas ela está eivada de equívoco, porque na realidade nós temos apenas um ramo jurídico tutelando o empresário, e é o direito empresarial. À semelhança do que o nosso ouvinte disse, do direito do trabalho como um ramo protetivo do empregado, nós temos um ramo que regulamenta as relações jurídicas do empresário a fim de protegê-lo. E da mesma maneira que eu tenho lá no direito do trabalho, uma figura técnica chamada empregado, quando eu conjugo os artigos 2º e 3º da CLT, e eu pego lá os chamados elementos fáticos jurídicos do contrato de emprego, vejam a irmandade entre o direito comercial e o direito do trabalho. A mesma técnica empreendida lá no direito do trabalho, veja você, Alexandre, é também a técnica empreendida no Código Civil na compreensão do empresário. Lá no direito do trabalho, nós temos 5 elementos fáticos jurídicos. Nós temos a pessoa física, a não eventualidade, a onerosidade, a subordinação objetiva e, claro, a alteridade. Aqui no direito empresarial, são 4 as figuras jurídicas. Vamos a ela. O empresário é o somatório de 4 elementos. Empresário é profissional. Primeira coisa, profissionalismo. Mas o que é profissional? Profissional é o antônimo de amador. Amador, é claro, é aquele que faz por amor. Oh, meus amigos, quem faz por amor, faz de graça. Então, profissional é o antônimo do amador. Mas a compreensão do profissional para o direito empresarial é também uma compreensão técnica. Muito diferente do profissional do direito do trabalho. Absolutamente diferente do profissional do direito administrativo, o servidor público. Uma figura absolutamente específica, o profissional no direito empresarial. Vamos a ele. Profissional é a pessoa natural ou jurídica. Pessoa natural ou jurídica.
algo inadmissível no direito do trabalho. Um profissional, um empregado, pessoa jurídica. Algo jamais imaginado pelo direito administrativo. Um servidor, pessoa jurídica. Mas dentro do direito empresarial, no mais das vezes, o profissional é uma pessoa jurídica. É a sociedade empresária. Profissional é a pessoa natural ou jurídica que exerce com habitualidade, em nome próprio, uma atividade, extraindo dela, ou seja, extraindo desta atividade, as condições necessárias para se estabelecer e se desenvolver. É um conceito longo, né? Profissional, pessoa natural ou jurídica, que exerce com habitualidade, em nome próprio, uma atividade, extraindo dela as condições necessárias para se estabelecer e se desenvolver. Vamos dissecá-la. Pois bem, suponhamos, Priscila, que eu lhe vendesse essa caneta e eu a vendesse para você por R$1 milhão. Alguém tem dúvida que eu obtive lucro? Não, só se for um problema mental. É claro que essa caneta não vale R$1 milhão. Isso faz de mim um empresário? Não, não faz. Por quê? Porque não é o lucro que define, é a habitualidade. Seria bem diferente se eu, meus amigos, montasse diante de sua casa uma banca e ali começasse a vender todos os dias, de segunda a sábado, caneta, lápis, borracha, e assim extraísse as minhas condições financeiras. Então é a habitualidade. Em nome próprio. O que significa este termo técnico? Em nome próprio. Suponhamos que você goste de lanchar numa determinada cantina. E lá chegando, todos os dias, depara-se com uma funcionária que lhe entrega o refrigerante todos os dias, habitualmente. Isso faz dela uma empresária? Não necessariamente. Por quê? Porque fazer em nome próprio significa que o objeto transacionado saiu do patrimônio do empresário. E pode ser que aquela pessoa que esteja ali de segunda a sábado lhe entregando o refrigerante, nada mais seja do que uma empregada, que para o direito empresarial não é profissional, porque ela não faz a venda em nome próprio, querendo dizer um objeto saído de seu próprio patrimônio. Vejam, dizem, e muitas são as pessoas que dizem, que direito comercial é um ramo um pouco cansativo, monótono. Eu nunca consegui compreendê-los. Mas confesso a vocês algo. Em direito empresarial, nós só temos um assunto. Todo direito empresarial gravita em torno de um único assunto. E que assunto é esse? Dinheiro. Se você não gosta de dinheiro, tudo bem. Departamento ao lado, direito civil. Aí você vai ver as relações humanas, familiares, de óbito, sucessão, posse, aquela confusão toda, um sentimento muito grande, uma passionalidade que não combina com o direito empresarial. Porque em direito empresarial, quando eu digo que tenho que me estabelecer e me desenvolver, é estabelecer-me e desenvolver-me sobre qual aspecto? Psicológico? Emocional? Social? Não. No único aspecto. Eu tenho que me estabelecer financeiramente. Eu tenho que me desenvolver financeiramente. Ah, mas eu estou péssimo. Mas está ganhando dinheiro. É a única coisa que interessa ao direito empresarial. Então, o estabelecer-se e o desenvolver-se, vejam os senhores, não é, Cida, um estabelecer-se, como se preocupa, por exemplo, o direito de família, com os anseios da família, com o desenvolvimento emocional dos filhos, psicológico da família. Nada disso interessa ao direito empresarial. Prático. A nós,
Resta saber, estabeleceu-se financeiramente, desenvolveu-se financeiramente. Então, quando eu digo exercer uma atividade que lhe permite estabelecer e desenvolver-se, é estabelecer-se e desenvolver-se financeiramente. Este é o profissional. Exerce uma atividade extraindo dela as condições necessárias para se estabelecer, se desenvolver financeiramente. O segundo atributo que nós temos no artigo 966 é a atividade econômica. Vejam, meus amigos, às vezes a gente observa, principalmente quando examina provas de concurso, indaga-se assim: assinale abaixo um elemento essencial à atividade empresarial. 9 em cada 10 candidatos vai errar achando que acertou. Ele vai dizer: é essencial à atividade empresarial o lucro. Leve engano. O lucro não é essencial à atividade empresarial. Porque se o lucro fosse essencial à atividade empresarial, toda atividade empresarial teria que ser positiva, teria que ser lucrativa. Se uma dada transação não desse lucro, não seria empresarial. O que é essencial não é o lucro objetivamente considerado, haver, não haver. É o lucro subjetivamente considerado. O que é essencial é a atividade econômica, é o animus lucrandi, é a intenção de obter o lucro. Ainda que em uma dada operação, ele não se materialize, claro. E se o lucro não se der de maneira endêmica, eu vou acabar falindo. Se o lucro fosse essencial à atividade empresarial, não existiria o Instituto da Falência, porque toda atividade seria lucrativa. O que é essencial é um profissionalismo que vise ao lucro, que busque, que deseje, ainda que ele não se implemente num caso em concreto. O terceiro atributo para eu ter a figura do empresário, tecnicamente falando, é a organização. Meus amigos, sobre o que seja organização, há para todos os gostos técnicos. De um lado, autores como Fábio Lhoa Coelho, Sérgio Campinho, Tavares Borba, entre outros, para nos dizer que o empresário organiza o trabalho alheio, a mais-valia, a ponto de Fábio Lhoa Coelho afirmar para nós que o ambulante, o camelô, não seria um empresário na medida em que não tenha empregados. Porque para ser empresário seria necessária a organização do trabalho alheio, a exploração da mais-valia. Só que este entendimento vem perdendo força, tanto na doutrina, quanto na parca jurisprudência que inicia sua formação ainda. Hoje, tem-se entendido que o empresário, ele organiza na realidade os fatores da produção. O empresário vai organizar não o trabalho alheio, mas os fatores da produção. Ele organiza, e são 3 os fatores da produção. O capital lato sensu, compreendido não apenas como dinheiro, mas todo o material econômico para a exploração da atividade. O capital, o trabalho que não é necessariamente de terceiro, pode ser do próprio empresário, portanto não é exploração de mais-valia. Pode ser organizado o trabalho do próprio empresário. Nisso, eu sei lhes dizer o seguinte: eu me recordo que uma vez, estando em Belo Horizonte, eu vi um estabelecimento imenso. E lá trabalhava um senhor, sozinho. E eu então indaguei a esse senhor: o senhor trabalha sozinho nesse estabelecimento? Sim. Era uma papelaria de 2 andares.
que tem tudo que há numa papelaria. E ele não tinha sequer um empregado. Ele sozinho trabalhava, vendendo papel, caneta, borracha. E então eu indaguei a ele, mas o senhor não quer ter empregados? Ele falou, não, Vinícius, eu não quero ter empregados. E então eu indago aos senhores, esse cidadão que está lá com o seu estabelecimento, ele não vai ser considerado empresário simplesmente porque não tem empregados? Se ele não é empresário, o que ele é? Homem-rã? Saindo do oceano? Chulap, chulap? É óbvio que ele é um empresário. Porque esse trabalho que há de ser explorado não é necessariamente um trabalho de terceiro. Pode ser o trabalho do próprio empresário. Então, segundo elemento, o trabalho. E o terceiro elemento? Os fatores da produção são capital, trabalho e a atividade. O empresário, ele organiza a atividade, fixando horários de funcionamento, disposição de mercadorias, como será atuado por seus empregados se houver a atividade. Então, na realidade, o empresário, ele organiza os fatores da produção, o capital, o trabalho e a atividade. Pois bem, meus amigos, então o empresário é o profissional que exerce uma atividade econômica organizada para produção ou circulação. Quarto elemento, produção ou circulação de bens ou de serviços. Vejam, o empresário, ele produz, ele circula as riquezas compreendidas como bens materiais e imateriais. Claro, como serviços, porque na realidade, o empresário, ele vai organizar todos esses fatores em conjunto. O empresário, então, é o somatório de 4 elementos observáveis de fato, que a gente chama de fatojurídicos. Ou seja, são questões de fato observáveis no mundo real que impactam o mundo jurídico. O empresário é um profissional que exerce uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Pois bem, mas todo aquele que desempenha essa atividade é um empresário? Curiosamente, o artigo 966 do Código Civil trouxe para nós um parágrafo único. Aqueles que são excluídos da compreensão de empresários. Eles estão excluídos da compreensão técnica do que seja empresário. E aí, meus amigos, nós temos uma questão lindíssima sob um ponto de vista estritamente técnico. Vejam, a gente poderia ler esse dispositivo e ficar a indagar ad eternum. E aí? Mas esse dispositivo, ele é fruto de um trabalho que foi objeto de uma discussão doutrinária de mais de um século. Para nós entendermos aqueles que, mesmo sendo profissionais, que exerçam atividade econômica, organizada, produção ou circulação de bens ou de serviços, estão excluídos da compreensão de empresários, eu tenho que remontar a uma discussão técnica centenária. A teoria que propôs a unificação do direito privado. Curiosamente, pouca gente sabe isso. Mas veja você, Alexandre, a primeira pessoa no mundo a propor a unificação do direito privado, dizendo, para que nós vamos ter direito civil? Para que nós vamos ter direito comercial? Para que nós vamos ter direito do trabalho? Por que não, Mário? Fazer um grande ramo, direito privado, ponto final. A primeira pessoa no mundo a fazer essa proposta foi um brasileiro,
o genial baiano Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas propôs a unificação do direito privado, mas infelizmente, naquela época, com a dificuldade de comunicação, a dificuldade natural da língua portuguesa, praticamente ninguém leu, ninguém viu, ninguém sabe. Né? O curioso é que depois veio um italiano e falou a mesma coisa. Não, ele não plagiou. Ele pensou a mesma coisa. Só que anos mais tarde. Esse autor era o não menos genial Cesare Vivante. Vivante vai dar uma aula magna na Universidade de Bolonha, na Itália, e propõe: para que direito civil, direito comercial? Vamos unificá-los. Fazer um único ramo, direito privado. Vivante, então, propõe a unificação do direito privado. No alto da cátedra de uma aula magna na Universidade de Bolonha, todo mundo ouviu, todo mundo entendeu, o mundo veio abaixo, o mundo jurídico parou de rodar. Então, depois, veio um outro italiano, o também genial, Alfredo Rocco, e disse: Vivante, você errou. Não pode haver a unificação do direito privado. E por que não? E por que não? Ele foi alinhavando uma série de argumentos impedientes daquela unificação técnica. Vivante, melindrado com aquilo tudo, é claro, foi a tréplica. Foi impugnar a impugnação do Vivante, do Rocco. E então Vivante constatou algo. Havia um único argumento apresentado por Rocco que Vivante não conseguia desarticular. Um único argumento. A ponto de então, como é típico dos grandes e dos gênios, dar a mão à palmatória. Na quinta edição do seu monumental Tratado de Direito Comercial Italiano, Vivante então dá a mão à palmatória e diz: eu errei. Não pode haver a unificação do direito privado. O Rocco é quem está certo. É necessária a existência do direito comercial como um ramo autônomo e do direito civil como um outro ramo autônomo. E qual foi esse argumento apresentado por Rocco que demoveu Vivante do seu ponto de vista? A diferença ética. Olha só, a diferença ética. Que coisa curiosa isso. De fato, meus amigos, já imaginou o Estado brasileiro tratar você com as mesmas leis que trata o banco X ou Y, a mineradora Z ou T? Ora, é óbvio que você sairia altamente prejudicado. Altamente prejudicado. Exige-se, porque o empresário tem uma ética própria. O empresário, meu amigo, ele tolera um puxão de tapetes. Ele fala: puxa vida, como é que eu caí nessa? Mas logo ele raciocina: se até eu cair, puxa, deixa eu passar para frente. O civil não, chama o PROCON. Ele tem uma ética que exige um tratamento diferenciado. Já imaginou se você fosse tratado da mesma maneira que o Banco Bradesco, que o Banco Itaú? Tudo isso seria impossível, né? Você teria um tratamento que inviabilizaria a existência do civil. Então, a única razão de nós termos, na área do direito, um ramo chamado direito civil, um ramo chamado direito comercial, é que há uma diferença ética entre os sujeitos dos ramos,
que exige um tratamento diferenciado. Então, quando o nosso ouvinte imaginou que o direito só protegeria os empresários, cometeu um leve engano. Em realidade, o direito empresarial, sim, protege o empresário. Mas você imagina que o direito tributário proteja o empresário? Você imagina que o direito ambiental proteja o empresário? Vejam bem, ele sabe se articular, né, Cida? Mas aí é uma questão de política legislativa, porque a Cida diz, protege sim. Protege, mas protege porque ele se articula politicamente. Mas não deveria. Há um desvirtuamento do ramo jurídico. Porque o direito empresarial deveria ser, Cida, como o direito do trabalho. Como o direito do trabalho, sim. Porque vejam bem, antigamente nós tínhamos os tribunais do comércio no Brasil. Esses tribunais do comércio, eles foram extintos no Brasil na segunda metade do século XIX. Você sabe por quê, Cida? Você sabe me dizer por quê que não há no Brasil, ou foram extintos no Brasil, igual tem uma justiça do trabalho, eu tinha uma justiça mercantil. Você sabe por que ela foi extinta? Eu vou lhe contar por quê, Cida. Por pressão do governo inglês. Sabe por quê? Porque criou-se um tribunal com jurisprudência protetiva do empresário, à semelhança do que a gente observa no direito do trabalho protegendo o empregado. E então, permitiu-se que o Brasil se desenvolvesse, tornando-se à época o país mais industrializado das Américas. Muito mais que os Estados Unidos, a ponto de incomodar a toda poderosa, à época, Grã-Bretanha, que exigiu o fim desses tribunais, exatamente para quê? Para inviabilizar a industrialização do Brasil no século XIX. Porque imagine se a gente tivesse um tribunal mercantil com a mesma lógica que temos o Tribunal do Trabalho. Para o empregado, um tribunal para o empresário. Meus amigos, aí sim nós teríamos uma proteção eficiente. Mas a diferença, voltemos ao tópico, a diferença entre o direito empresarial e o direito civil é a ética do sujeito. Para o nosso legislador, ele faz uma presunção absoluta, que não admite prova em contrário. Nosso legislador presume que um grupo de pessoas não absorveu a ética empresarial. Portanto, ainda que ele atue profissionalmente, numa atividade econômica, com organização, com produção ou circulação de bens ou de serviços, ele é excluído da compreensão de empresário. Então, esses excluídos estão aí mencionados no parágrafo único do artigo 966. Deixe-me ler esse dispositivo para que a gente possa compreendê-lo. Artigo 966. Considera-se empresário. Vejam, é o legislador quem está considerando. Ah, mas eu não concordo. Olha, então candidate a deputado e faça uma emenda à lei. Altere a lei. Porque é o legislador que trouxe, considera-se empresário. Então eu tenho um conceito, uma compreensão legal dessa figura. Então vejam, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Tá. Aí vem o parágrafo único. Não se considera empresário. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística.
ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Paremos aqui. Vejam, nosso legislador está fazendo uma presunção absoluta, que não admite prova em contrário. Que aquelas sociedades, aquelas pessoas que explorem atividades intelectuais não absorveram a ética empresarial. E, por conseguinte, não são empresários. Então, intelectuais de natureza científica, literária, artística, ainda que tenham uma estrutura organizacional altamente complexa, explorando inúmeros empregados. Por isso, estão excluídos médicos, arquitetos, advogados, engenheiros, escolas. É claro, né, estão excluídos o grupo de dança Corpo, o Giramundo, o Olodum, trabalho intelectual de natureza artística. Ainda que trabalhem com uma organização altamente complexa. Toda vez que a gente fala isso, logo alguém observa, puxa, mas, professor, às vezes eu tenho uma clínica médica, com diversos médicos, altamente estruturada, faturando milhões por dia, tendo um lucro extraordinário. Peraí, não confunda as coisas. Tendo um lucro formidável, nós vivemos no capitalismo. Todo mundo quer o lucro. Você não vai trabalhar se souber que ao final do mês despendeu mais que recebeu. Você quer o lucro. Não é o lucro que diferencia o empresário do não empresário. O que diferencia o empresário do não empresário, o chamado simples, é com que ética ele obtém o lucro. E o nosso legislador está presumindo que todos aqueles que prestam serviço de natureza intelectual não absorveram a ética empresarial. Mas eu não concordo. Eu acho isso um absurdo. Vejam, essas coisas são muito relativas. Muitas vezes a gente discorda da lei, mas nem por isso. Isso não é republicano, negar a vigência à lei. Eu posso discordar da lei, e aí vou encaminhar um projeto para mudar a lei, mas descumpri-la? Jamais, sob nenhuma desculpa. Porque as pessoas ficam um pouco revoltadas. Elas dizem assim, poxa, um escritório de advocacia, faturando milhões, uma clínica médica, um escritório de engenharia, com os engenheiros lá trabalhando. Olha, eu, Vinícius, por mim, faríamos como nos Estados Unidos, onde esse é um fator irrelevante. Interessa a complexidade organizacional para eu ser considerado empresário ou não. É como os escritórios lá são considerados empresários. Pois bem, mas aqui não. Porque nosso legislador faz essa presunção. E de fato, gente, se nós raciocinarmos com isenção, nós vamos constatar que esta política legislativa está longe de ser absurda. Por quê? Porque no Brasil, os intelectuais têm um estilo de vida diferente. Essa que é a verdade. Antes de fazer direito, eu estudei física. Né? Vejam, a realidade de um físico não é a realidade de um empresário. A realidade de um advogado não é a realidade de um empresário. Não é mesmo. Não é. Porque a nossa ética é diferente. E por isso nós somos tratados pelo direito civil como sociedades simples. Não interessa a envergadura econômica do negócio. Não é isso que nos diferencia. O curioso é que esse parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, ele cria uma exceção dentro da exceção.
que vira regra. Vamos retomar o parágrafo único do artigo 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares, de colaboradores, ou seja, de empregados, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, salvo se o trabalho intelectual constituir elemento de empresa. Eu não posso confundir três figuras técnicas. É muito comum as pessoas dizerem assim, puxa, vou lá na empresa do papai. Impossível. Juridicamente impossível. Porque ninguém vai à empresa. A empresa é a atividade do empresário. Vejam aqui. Nós temos o nosso amigo Alexandre. Ele está aqui estudando. Alexandre estuda na escola. Certo? O estudante desempenha uma atividade num dado lugar. Por analogia, o empresário, o sujeito. O empresário é o sujeito do direito. É a pessoa natural ou jurídica. O empresário desempenha uma atividade. O estudante desempenha uma atividade. Qual é a atividade do estudante? O estudo. Qual é a atividade do empresário? A empresa. Assim como o Alexandre não tem como dizer para nós, hoje eu vou ao estudo. Porque ninguém vai à atividade. A atividade você desempenha. Ninguém vai à empresa. Você vai ao estabelecimento empresarial. O empresário desempenha uma atividade chamada empresa, num local chamado estabelecimento. O estudante desempenha uma atividade, o estudo, num lugar, na escola. Então vejam, a empresa é o objeto da atividade do empresário. É o seu objeto. Assim como a Priscila tem o seu vademecum, e ela é sujeito do direito de propriedade sobre o livro, que é o objeto, o empresário é sujeito do direito de propriedade sobre sua atividade, sobre a empresa. Eu não tenho como confundir a pessoa da Priscila com o livro da Priscila. Não dá para eu virar, falar, ei livro, ei Priscila, ei. Não dá. Não dá para eu confundir. Da mesma maneira. E para eu saber o que é o elemento de empresa, nós temos que lapidar outras expressões técnico-jurídicas no direito empresarial. A chamada área meio e a chamada área fim. Área meio, meus amigos, é a área de suporte. É aquela que vai dar o suporte para que o empresário desempenhe sua área fim, que é o seu objeto social. Pelo amor de Deus, ninguém vai confundir objeto social com objetivo social. O objetivo é sempre o mesmo. Qual é o objetivo de todos os empresários? O lucro. O lucro. E o objeto? O objeto é a atividade que o empresário desempenha para alcançar seu objetivo. O lucro. Ora, o objeto é a empresa, é a atividade que o empresário desempenha para alcançar seu lucro. E aí varia de um empresário para outro. Se eu tenho uma empresa que venda água mineral, meu objeto é a venda de água mineral. Se eu tenho uma editora, eu industrializo e vendo livros. Se eu tenho um supermercado, eu vendo hortifrutigranjeiros. Este é o objeto, porque o objetivo é sempre o mesmo, o lucro.
Vejam, a área fim, portanto, é a área que se conjuga com o objeto. Vamos tomar uma escola, já que a gente estava falando aqui como exemplo da escola. Qual é o objeto de uma escola? O ensino. Ora, o ensino é a área fim. E esse ensino é uma atividade intelectual. Assim o sendo, como área fim, a escola não é empresária, ela é sociedade simples. Porque vejam, quando se fala que o trabalho intelectual como elemento de empresa, está querendo se dizer o trabalho intelectual como área meio, como área de suporte. Então, para eu saber se uma sociedade é empresária ou simples, eu tenho que examinar qual é sua empresa, ou seja, qual é seu objeto, qual é sua atividade. Se o objeto for uma atividade intelectual, como numa clínica médica, como, por exemplo, numa escola, eu sei algo. Ela não é empresária, ela é simples. Agora, se o trabalho intelectual estiver inserido na linha meio, na área de suporte, aí esta sociedade continua sendo empresária. Por que isso? Porque toda atividade tem trabalho intelectual por trás dela. Por exemplo, uma editora de livros que publique um livro tem aqui por trás um trabalho intelectual. O trabalho intelectual de quem? Do autor do livro. Mas quando a editora te vende o livro, ela não te vende o direito autoral. Ela não te vende o direito autoral. Ela não te vende o trabalho intelectual. Ela te vende o livro industrializado. E tanto é que se você tirar cópia do livro e começar a revender, vocês sabem, é crime. Então vejam, quando eu examino área meio e área fim, é isso que nos interessa. Se o trabalho intelectual está inserido na área de suporte, na área meio, ou se é a própria atividade da sociedade. Para que, veja só, tomemos esse púlpito. É claro que a empresa que industrializou esse púlpito, ela teve lá o designer. O designer prestando serviço intelectual. Mas ela te vende serviço intelectual? Não. A indústria que fabricou esse púlpito é empresário ou não? Claro que é. Então a coisa é muito simples. Se o objeto é intelectual, é simples. Se não é intelectual, é empresária. E não me interessa o aparato que haja por trás. Como, por exemplo, no Olodum, nós temos lá pessoas fabricando camisas para vendê-las, para regimentar condições econômicas, para sustentar a atividade fim, que é uma atividade o quê? Intelectual, artística. Pois bem, meus amigos, isso então nos conduz a uma outra pergunta, Marco. Imagine você, meu amigo. Vamos imaginar algo muito interessante. Suponhamos, Marco, que você esteja diante de um hospital. E aí a coisa apertou. Por quê? Porque o hospital, Marco, tem o trabalho intelectual dos médicos, correto? Mas tira os médicos, e o que é o hospital se não um grande hotel? Não é verdade? Então eu tenho as duas conjugações. Um objeto que contemple atividade intelectual e atividade não intelectual. Neste caso, a sociedade é empresária ou não? Cida, o que você pensa disso? Raciocine comigo, vamos raciocinar juntos. Qual é a razão da dicotomia entre o direito empresarial e o direito civil? A
ética. A única razão é de ordem ética. Se você põe a ética empresarial e a ética simples, não empresária, juntas, qual ética você acha que vai prevalecer? A ética do empresário ou a ética do simples? O que você pensa? Certamente é a do empresário. Por quê? Olha só, é a chamada teoria do ato único. O que nos informa a teoria do ato único? Se eu tenho trabalhos de ordem intelectual e trabalhos de ordem não intelectual, presumivelmente a ética empresarial se preponderará. E, portanto, a sociedade é empresária. Um hospital é empresário ou é simples? Não pairam dúvidas. O empresário, hospital. Né? E é claro que nós temos zonas extremamente cinzentas, né? Extremamente complexas, como, por exemplo, a que eu acho nevrálgica, a indústria de softwares. Afinal de contas, eu estou comprando o trabalho intelectual, onde o DVD, o CD, é o mero expediente físico de transferência do trabalho intelectual. Porque eu, por exemplo, como advogado empresarial, eu não vendo no meu escritório folhas. A folha é o meio de transferência do meu trabalho intelectual. Né? Então, a indústria de softwares, ela está prestando um trabalho intelectual vendido ali no CD, no DVD, ou hoje até mesmo baixa-se pela internet, ou é um trabalho intelectual, né? Ou é a indústria que está como uma editora, fabricando livro e vendendo, fabricando livro e vendendo, fabricando livro e vendendo. Meus amigos, essa zona cinzenta é mesmo de alta indagação. É claro, na minha modesta opinião, aqui nós estamos diante também de um empresário. Seria diferente se eu contratasse uma empresa para desenvolver softwares para o meu escritório. Você a contratasse para desenvolver para o seu escritório. Ela contratasse para o escritório dela. Ela fizesse o trabalho intelectual inventivo. Agora, se eu produzo em escala industrial, eu estou como uma editora vendendo livros, então ela é empresária. Então, meus amigos, nós temos que o empresário é o profissional que exerce uma atividade econômica organizada, de produção ou circulação de bens ou de serviços de natureza não intelectual. E nós temos aqui uma pergunta que merece que a gente dê bastante atenção a ela de um ouvinte nosso. Vamos assisti-la. Meu nome é Michele. Eu gostaria de saber como são tratadas as relações jurídicas entre os empresários entre si, o Estado e o cidadão comum. O empresário, nas suas relações jurídicas entre si, tratado exclusivamente pelo direito empresarial. Nas suas relações com o cidadão comum, também é tratado pelo direito empresarial. O empresário só não será tratado pelo direito empresarial quando relacionar-se com o Estado, ficando afeto às relações do direito público. Né? Então, o empresário, essa figura técnica, tem um ramo que gravita em torno dele. E este ramo se chama direito empresarial. Da mesma maneira, de que me adiantaria saber que alguém faz jus a receber 13º, férias acrescidas de 1/3, fundo de garantia do tempo de serviço, se eu não souber quem é empregado?
E aí? De que me adianta saber que alguém pode falir? Que alguém pode pleitear recuperação empresarial? Se eu não souber quem é o empresário. Essa figura técnica nossa, né? Totalmente nossa. Totalmente vírgula, porque aí vai a informação. Este conceito do artigo 966 do Código Civil Brasileiro é a tradução fiel do italiano para o português. O direito brasileiro se filiou à teoria italiana do empresário. Por isso a relevância de se saber lá a discussão travada entre Vivanti e Alfredo Rocco. Então, meus amigos, esta figura central, o empresário, ele tem um ramo específico que o tutela. É o direito empresarial, antigamente chamado direito comercial. E o empresário, não é o Antônio Hermínio de Moraes. Não é o Silvio Santos. O empresário é uma figura técnica que compreende um profissional que exerce uma atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou de serviços de natureza não intelectual. E a razão de eles terem um tratamento jurídico diferenciado é a sua ética específica nas suas relações entre si, com o cidadão comum e com o Estado. Bem, o nosso e-mail, como os senhores sabem, é saberdireito@stf.jus.br. A gente se encontra na nossa próxima aula, tratando ainda do direito empresarial. Muito obrigado aos senhores e até a próxima. Um abraço.